Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Que bom. Tá todo mundo bem. Então, crianças, hoje a nossa aula será de história. Nós vamos falar sobre os primeiros grupos. Vamos começar na página 42. E o primeiro grupo, nós vamos falar sobre os indígenas. Nós sabemos que a formação no Brasil tem 3 grupos étnicos que conviviam: indígenas, africanos e os portugueses. E nós vamos falar sobre cada um deles. Vamos falar um pouco deles e da contribuição. E o que nós herdamos dos índios. Então, na página 42, tem assim, no comecinho: há mais de 500 anos, os europeus encontraram, nas terras que depois seriam chamadas de Brasil, diferentes povos indígenas, cada qual com costumes e línguas próprios. Apesar da grande diversidade entre esses povos, algumas características eram comuns, como não considerar a terra uma propriedade particular. Para eles, a terra não podia ser comprada e nem vendida. Como a gente viu aqui, criança, no livro, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram índios, só que cada tribo, com seu costume e com sua língua, fizeram, para vocês terem uma ideia, crianças, fizeram uma pesquisa do Instituto Socioambiental, que mais de 150 línguas e dialetos são falados pelos indígenas brasileiros hoje em dia, só hoje em dia. Nós falamos apenas o português, né? Mas os índios, eles falam mais de 150 dialetos e línguas diferentes. Só que na época, crianças, que os portugueses chegaram, esse número era muito maior. Eram 1000 línguas diferentes faladas pelos povos indígenas que aqui habitavam o nosso país. Então, mais na frente, na página 42, a tia vai deixar para ler essa parte mais na frente, a gente vai ver agora, antes de continuar a leitura, algumas coisas que nós herdamos dos índios, alguns hábitos da nossa cultura, do nosso modo da nossa culinária, que nós herdamos dos índios. Algumas palavras. Então vamos ver aqui, crianças. Tomar banho todos os dias, relaxar em redes, dormir em redes, gostar de comidas à base de mandioca e milho. Só lembrando que os portugueses não conheciam esses alimentos, a maioria dos portugueses não conhecia esses alimentos, sem mencionar os nomes de ruas, de bairros, de rios e objetos originários das línguas indígenas. Sem lembrar, crianças, esse primeiro hábito aqui, nós moramos em um país tropical. Isso quer dizer quente. E os portugueses, eles moram num país de clima frio, no hemisfério sul. Nós moramos no hemisfério norte. Então, quando eles vieram para cá, vocês vão ver algumas partes do livro, ou não sei se tem alguma foto, mas eu acho que a tia vai mostrar aqui a vestimenta desses portugueses quando eles chegaram aqui, né? Eles tiveram que mudar alguns costumes, alguns hábitos dele, porque eles não estavam mais num país de clima frio. Eles estavam no Brasil, um país de clima quente, tropical. Então, eles tiveram que se adaptar na alimentação, nesses costumes aqui, dormiam em redes também. Então, crianças, nós vamos conhecer agora
palavras indígenas que usamos. Não coloquei todas, mas aqui tem algumas, ó. Anhanguera, biboca, caatinga, que é uma vegetação tipicamente brasileira, caipira, capenga, jururu, nhenhenhê, quer dizer uma pessoa que fala muito. Pindaíba, também de origem indígena, e quer dizer pessoa que está sem dinheiro no momento. Então aqui, crianças, continuando o nosso texto, na página ainda 42, além disso, o produto do trabalho se destinava ao sustento da comunidade e não ao comércio ou ao lucro. Ou seja, eles trabalhavam, caçavam apenas para sobreviver. Eles não pegavam e iam vender em troca de lucro, não. Tudo que eles faziam era para sobreviver. E a relação dos índios com o meio ambiente era a melhor possível. Então, inicialmente os portugueses estabeleceram mais contato com os indígenas do grupo Tupi. Nesse grupo, o trabalho era dividido entre homens e mulheres, e o chefe organizava as atividades. Os homens caçavam e derrubavam árvores para abrir terrenos. Neles, as mulheres plantavam mandioca, milho, batata, doce, entre outros alimentos. A pesca e a coleta de raízes e de frutos eram feitas por todos da aldeia. As moradias, crianças, como vocês estão vendo aqui, elas eram chamadas de maloca e geralmente elas eram organizadas de modo circular, em torno de um pátio central. E as moradias eram construídas com palha e troncos de árvores, cobertas com folhas de palmeira, e não apresentavam divisões, como a nossa casa. Não tem separado um quarto, uma sala, não tem separado a cozinha, não tem divisão, é só um cômodo, criança. Então a gente falou um pouco dos índios, né? Os habitantes que estavam aqui antes de qualquer outro, da contribuição dele nos nossos hábitos, na nossa cultura hoje em dia. E a gente vai falar um pouco, já passando para a página 43, nós vamos falar dos portugueses. Então aqui vocês estão vendo, crianças, os navios que vieram de Portugal, estão chegando ao Brasil. Olha aqui os indígenas, olha a diferença de vestimenta, de roupas. Só lembrando que eles moram, né, num país frio, em outro hemisfério, e a gente num país tropical. Então, os portugueses, a nossa colonização foi feita pelo governo português para explorar o território brasileiro. O país colonizador era chamado de metrópole, Portugal. E o território administrado e explorado pela colônia, metrópole, era denominado colônia. Então, Portugal era a metrópole e o Brasil se tornou a colônia. E a função da colônia era produzir e fornecer mercadorias que pudessem enriquecer a metrópole. Os colonizadores portugueses utilizavam a mão de obra indígena para extrair uma árvore chamada pau-brasil, cuja tinta era usada para tingir tecidos e tinha muito valor na Europa. Os portugueses se consideravam senhores da terra e achavam natural tomar posse dela e de seus habitantes, fazendo-os escravos. Para os indígenas, a colonização portuguesa resultou na destruição de grande parte da população, no enfraquecimento da cultura
e na perda de suas terras. Nós vimos lá atrás, criança, que a tia falou que atualmente os indígenas brasileiros falam cerca de 150 línguas e dialetos diferentes. Mas na época que eles chegaram aqui, o que acontecia? Os indígenas falavam cerca de 1000 dialetos diferentes. E os portugueses, o que eles fizeram? Escravizaram alguns índios, alguns morriam só em ter contato com um homem branco, nunca tinham pego nenhuma gripe, o corpo não tinha imunidade, alguns morriam, muitos morreram, muitos foram escravizados, muitos resistiram, não quiseram ser escravos, foram mortos. E os portugueses também impunham também a sua cultura, como a gente vai ver mais na frente. Olha, aqui nós temos, criança, esses aqui são padres jesuítas portugueses que eles impuseram aos índios a religião que eles trouxeram, que é a religião católica. E nós estamos vendo aqui uma catequização dos índios, onde eles iam impor a sua fé para os habitantes do Brasil, na época, os índios. E aqui, crianças, nós estamos vendo que os colonizadores utilizavam a mão de obra indígena. Eles colocaram os índios para fazerem um trabalho pesado, construir casas, também ter essa troca de cultura. Eles ensinavam os portugueses a se adaptar num lugar quente, como o Brasil. Então eles ensinavam a caçar, a pescar, a usar o arco e a flecha, entre outras coisas. E aqui a tia colocou, devia ter colocado um mapa, mas a tia colocou isso aqui para a gente entender como era esse domínio português. Vamos dizer, crianças, que essa bolinha aqui é a metrópole, é Portugal. E vamos dizer que essa outra aqui é a colônia. E aqui nós temos uma setinha tirando do Brasil e levando para onde? Para Portugal. Isso quer dizer que tudo que era produzido aqui tinha que ser enviado para Portugal, para o Brasil, diamantes, ouro, tudo ia para Portugal. E agora, crianças, nós vamos passar para... Aqui é a relação metrópole e colônia. Vamos passar para o que nós herdamos dos portugueses. Assim como os indígenas, nós herdamos aqui, ó, a religião católica e a língua portuguesa. São as duas principais heranças que nós herdamos dos portugueses. Mas também nós herdamos o folclore, muito conhecido e trabalhado em agosto nas escolas, não é mesmo? As cantigas de roda que nós conhecemos, as festas populares como o carnaval e a festa junina são de origem portuguesa, e a culinária como a bacalhada e entre outros, crianças. Vamos passar agora para outro povo que trouxe a sua cultura para o Brasil.
Só que não foi de uma maneira voluntária, porque quis. Eles foram trazidos forçados. Então, ainda na página 43, tem essa mesma imagem no nosso livro, criança, que aqui é a imagem de um navio negreiro, que vocês estão notando, tanto aqui quanto no livro, eles estão acorrentados, como se fosse mesmo uma mercadoria. Eles foram trazidos para o trabalho mais pesado aqui no Brasil. Então, na página 43 tinha dizendo assim: aos poucos surgiram fazendas de produção de cana-de-açúcar, um trabalho mais pesado que os índios não aguentaram. A principal mão de obra utilizada era de africanos, capturados em suas terras de origem e trazidos para o Brasil. Aqui eles eram escravizados e forçados a trabalhar nas lavouras por pelo menos 12 horas por dia, crianças, sem ganhar absolutamente nada. Vieram ao Brasil milhões de africanos que povoaram grande parte do território e estabeleceram relações sociais, culturais e econômicas, que junto com os indígenas e portugueses constituem a base da identidade brasileira. Quem nós somos hoje em dia? E isso resultou da mistura da cultura dos indígenas, dos portugueses e dos africanos também, criança. Vamos ver aqui algumas coisas que nós herdamos dos africanos. Temos na culinária o dendê, que é um azeite utilizado na nossa culinária, o acarajé, o caruru e o vatapá, que vão dendê, a nossa feijoada, algumas religiões afro-brasileiras que foram trazidas pelos africanos. Claro que quando eles foram tirados das suas terras, eles tinham a língua deles, a cultura, a fé deles também. Então, algumas religiões, como o candomblé, entre outras, são de origem africana. A capoeira, que é um tipo de dança, mistura com luta, também nós herdamos dos africanos, crianças. Gente, é só um resumo, mas da página 42, 43 e na página 44 e 45 vocês vão ter que ler mais o texto, tá certo? Então, crianças, o que nós estamos vendo aqui? Já passando para a página 44, que fala sobre as vilas e a interação entre colonizadores e indígenas. A maioria das vilas era instalada no litoral, próximo de fontes de água como rios e nascentes, para se adaptar ao clima e aproveitar os recursos naturais. Os portugueses adotaram os hábitos dos indígenas. Eu falei mais lá atrás que eles tiveram que se adaptar ao novo mundo que eles estavam conhecendo. Olha o que eles utilizavam, crianças. Utilizavam as canoas indígenas para explorar os rios e aprenderam a manejar o arco, a flecha, o tacape, que a tia falou, para pescar e caçar. Cultivavam e consumiam alimentos da culinária indígena, como milho, feijão e mandioca, que eles não conheciam. Eles moravam em casas de madeira ou de taipa, de pilão, e muitos dormiam em redes. Com o tempo, na atual região do estado de São Paulo, foi criado a língua paulista, que era uma mistura de língua tupi com palavras do português. Só que a partir dos anos de 1600, essa língua foi adotada pela população e indígenas e africanos portugueses puderam se comunicar por meio de uma língua comum. Só que essa língua, atualmente, ela foi extinta.
A coroa portuguesa proibiu o uso da língua, essa língua onde os portugueses e os africanos e os indígenas se comunicavam, misturando um pouco de cada língua. Então, a coroa portuguesa proibiu o uso da língua geral e impôs o idioma português para facilitar essa relação e para evitar dos portugueses também de serem enganados por não dominar a língua. Então, crianças, só reforçando sobre os alimentos de origem indígena, como os grãos, como o feijão e o milho, e as raízes, como a mandioca, são originárias da América e eram então desconhecidos de grande parte dos portugueses. E o modo de preparo desses alimentos, aprendidos com os indígenas, faz parte da culinária brasileira e é um dos patrimônios imateriais da nossa cultura. Então, aqui na página 44, começam as nossas questões. Tem a primeira questão para você responder. E passando aqui, crianças, para a página 45, nós temos a união de costumes. E a tia colocou aqui uma construção tipicamente portuguesa feita aqui no Brasil, que é feita no Rio de Janeiro. Só para nós temos uma comparação. E essa construção aqui, ela é uma construção tipicamente portuguesa, só que feita em Portugal. Só para a gente ver a união desses costumes. E aqui está dizendo assim: a formação cultural do Brasil aparece de forma marcante em algumas cidades. Eu tenho certeza também que na cidade de vocês, esses prédios mais antigos, eles são característicos das construções de Portugal daquela época. Assim como aqui em Campo Maior nós temos janelões, as portas muito grandes, a fachada. Quando tudo isso passar, ou você pode também pesquisar pela internet, aquelas construções mais antigas, você vai ver que a fachada era diferente. Então, crianças, em algumas cidades pelo Brasil, a gente vê essa herança, vamos dizer assim, deixada pelos portugueses, construídas aqui. Então, a formação cultural do Brasil aparece de forma marcante em algumas cidades. Em Salvador, por exemplo, as marcas do passado escravista estão preservadas nas igrejas das Irmandades, que eram associações de ajuda entre africanos escravizados que buscavam a alforria. Também a gente encontra em Salvador, muito famoso, um lugar turístico, que é o Pelourinho, que era onde os escravos eram amarrados em troncos. Eles eram castigados quando eles faziam alguma coisa que para os portugueses não eram o certo, ou eles tentavam fugir, crianças, para se libertar dos maus tratos e tudo mais. Então, ao mesmo tempo, a cidade preserva com orgulho a culinária de origem africana e tem como patrimônio histórico e imaterial o processo de feitura do acarajé. A gente viu isso aqui mais atrás, que é uma culinária típica que nós herdamos dos africanos, mas feita na Bahia, o acarajé. Vamos dizer, crianças, que ele parece como se fosse feito como se fosse uma bomba, só que é diferente. Claro, né? Mas parece uma bomba. Eu nunca comi, mas eu sempre ouvi falar. Então, além de Salvador, a arquitetura de grande parte das cidades mais antigas do Brasil remete ao casario típico de Portugal. Por isso que a tia colocou essas duas imagens. Essa aqui no Brasil e essa aqui em Portugal.
Os costumes indígenas estão presentes em muitas formas de viver dos brasileiros, e isso acontece por uma razão bem simples. Os europeus que chegaram encontraram os grupos indígenas totalmente adaptados às condições da terra e ao clima. A gente viu isso. Para sobreviver, então, eles precisaram absorver o modo de vida dos habitantes que já estavam aqui. Então, na página 45, crianças, nós temos mais duas questões, a questão 2 e a questão 3. Então, vocês vão ler, vão começar a ler tudo, começando na página 42, passando para a página 43, passando para a página 44 e termina a leitura na página 45. Lembrando, crianças, sempre vocês vão ler o texto, vão analisar as imagens que tiverem no texto, sempre observando a legenda embaixo de cada imagem. E a tia vai colocar, não em vídeo, mas vai mandar as respostas das questões da página que eu passei para vocês responderem, crianças, que começa na página 34, né? 35, 36 e 37. Vou ficar esperando, aguardando as atividades que muitas crianças não mandaram da semana de quarta e a atividade de hoje. Eu sei que é sábado, mas nós temos que seguir as regras, né? Sábado letivo, crianças. Então, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.